Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Conversas Inclusivas, que é o nosso momento de inclusão. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, que é de suma importância para todas nós, famílias atípicas. Além da infância, o cuidado emocional no autismo em todas as fases. Olha o quão é importante a gente estar falando sobre isso, né? Tocando nesse assunto. A gente vai falar da vida adulta, que também exige aí o acolhimento e o suporte emocional no autismo. Para falar com a gente sobre esse assunto, nos esclarecer mais, tirar dúvidas, trocar experiências, eu estou aqui já com a nossa convidada, a psicóloga Liomar Kaoru. Isso, Kaoru, Liamar. Aham. isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito animada. E acredito que vai ser bem importante nossa conversa, né? Esse momento de troca. Com toda certeza. A gente que agradece você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, somando. É o que a gente mais precisa no nosso dia a dia como família atípica. São de orientações, são desses altos cuidados, principalmente dos profissionais de psicologia, que são imprescindíveis na nossa vida, né? Então, vamos falar sobre isso agora. Vamos. Olha, muitas pessoas que ainda associam, né, o autismo apenas à infância, que acabam esquecendo também aí as demandas emocionais, né? Elas continuam, não é só ali aquele momento do diagnóstico que você está preocupado, caiu a ficha ali, viveu aquele luto que tem mãe que recebe a forma do diagnóstico como um momento de luto. Daí, quando ela parte para a ação, só está pensando ali naquele momento da infância. Muitas vezes, não só as famílias, mas também no modo geral, né, de falar de todas as fases, que é muito importante, né? A gente fica tão focada ali naquele momento de início que a gente acaba esquecendo também de todas as fases da vida. É quando Sim. você vai vivenciando, você vai sentindo cada etapa, cada dificuldade ali de cada É, faixa etária, né? exato. E aí, para a gente pensar nisso, é importante a gente ter um resgate histórico ali dos dados, né? Porque, assim, se a gente for pensar, o autismo, o número de diagnósticos tem crescido muito. Então, acaba que a sociedade, as pesquisas vão focando muito na infância, né? Que é o que está mais atual. Mas é importante a gente entender também que há um tempo atrás, né, apesar de ter menos quantidade de diagnósticos, já existiam pessoas autistas, né? Sempre existiu. Só que Exato. agora o número de diagnósticos está aumentando, então acaba que a ciência, a sociedade se volta mais para a infância. Só que é importante a gente também ter esse cuidado com a adolescência, né, na vida adulta, na velhice, porque existem pessoas autistas em todas as etapas da vida, não é só na infância. Exatamente. Hoje em dia, até os órgãos, as pessoas que prestam serviços, né, políticas públicas, não estão muito voltadas. Realmente está muito focado ali a primeira infância, Isso, né? Não vê a questão de quando crescer. Precisa continuamente, ele não vai deixar de exato. ser autista. E cada fase da vida que vai mudando ali, vai modificando, vai sendo aí um desafio novo e um desafio diferente, não é Isso, verdade? é um grande desafio, até porque hoje o número de crianças. Hoje, assim, os últimos dados que nós temos é que a cada 33 crianças, uma é autista. Então, se a gente for fazer um levantamento do estado, daqui a alguns anos, quantos adolescentes autistas nós vamos ter? Muito mais do que temos hoje, né? E aí, igualmente, a gente faz esse cálculo para a vida adulta, para a velhice, mas além do futuro, no presente já é uma realidade. Então a gente também tem que olhar para isso, em como auxiliar, como cuidar, né? Ajudar as famílias também. A gente precisa olhar A gente hoje. sabe o quanto é sério uma criança que foi ali diagnosticada, mas ela não tem esse acompanhamento, né? Uhum. A gente vê que em muitos locais e que o pouco que se faz ainda é pouco, É, porque as filas estão imensas, tem muita criança desassistida. E você consegue, por exemplo, eu como mãe atípica, eu consigo ter essa percepção de uma criança que tem um atendimento ali, o quanto melhor essa criança que é acompanhada para aquela que não tem de jeito nenhum. Você enxerga assim a diferença abruptamente, sim. né? Posso te contar um exemplo de casa mesmo. Eu já tenho um de 17 anos e aí o que acontece? Falaram muito na questão.
ele sempre é daquele que pega uma estereotipia, solta e dali a pouco pega outra. E aí, numa dessas, né, a gente estava sendo acompanhado por um psicólogo muito bom, e tanto ele me orientava, como orientava o meu filho também. E aí até que chegou a fase que eu tinha muito medo, né? E assim, é preocupante e dá um certo receio você falar até com os ditos normais. Imagina com uma criança atípica, como lidar com isso, né? A questão da puberdade. E aí eu cheguei nessa fase, com muito medo, com muito receio, mas graças a Deus, assim, a natureza, além de ajudar, os conselhos do psicólogo, aquele direcionamento que ele deu, serviu muito. Serviu realmente até hoje, esses ensinamentos, a gente tá lá, Que bom. intacto em tudo aquilo que a gente recebeu. Sim. Mas agora eu fico me perguntando, e para aquela criança que não teve, né? Uhum. Isso é, assim, no dia a dia, no meu trabalho, a gente consegue ver evolução muito significativa, né, das crianças e dos adolescentes. Então, esse acompanhamento, ele é importantíssimo. E, infelizmente, né, muitas famílias não têm acesso. Né? É uma questão realmente de saúde pública, porque as terapias elas são muito caras. Então, até com os planos de saúde, tem uma questão muito, né, realmente que impacta diretamente no dia a dia das famílias, e aí a questão do acesso às terapias também, que são caríssimas, e quando tem, aí as filas são gigantes, mas assim, questão de evolução a gente percebe, e percebe que é crucial para essa família. E é importante também a gente lembrar que também existem os níveis de suporte, né? Então, até quando a gente está falando de uma pessoa autista, depende muito de uma é muito diferente da outra. Então, tem os níveis de suporte 1, 2 e 3. Então, algumas têm mais habilidades, né? Conseguem se comunicar muito bem, mas aí também tem outros desafios. Aí tem outra criança que a gente vai ver que é autista também, mas aí a comunicação dela é mais prejudicada, tem menos habilidades. Então, mas é importante a terapia para todos os níveis de suporte, né? Algumas a gente direciona para umas mais específicas, para onde elas conseguem se desenvolver melhor. Outras a gente direciona para terapias, né, como a psicologia mesmo, para desenvolver questões emocionais. E se a gente for falar da adolescência, inúmeras questões que na adolescência típica já é difícil. Agora, na adolescência atípica, a dificuldade ela triplica, né? Com certeza. E é muito importante isso que você falou, da gente estar falando de cada nível, né? Sempre tem do mais leve ao mais severo. Aquele leve que consegue trabalhar, que consegue estudar, que consegue acompanhar ali as faixas etárias. O nível suporte 2 que já é mais ou menos. Tem os verbais, tem os não verbais, que isso é um pesadelo para a mãe. Ela tem que adivinhar tudo o que é que essa criança sente, o que é que essa adolescente sente. E tem o severo, gente, que quando até nos mais leves, né? Se você não tiver uma rede de apoio e essa mãe, como sempre na maioria das vezes, essa mãe fica sobrecarregada, que a gente sabe que são poucos os parceiros que somam, né? Não estou generalizando, tem pai super bacana que chega junto, divide as atividades, mas o que a gente vê hoje em dia, a nossa psicóloga pode nos relatar isso, por favor. Sempre as mães estão à frente. Sim, é a grande maioria, a esmagadora maioria das vezes são as mães. As mães que levam nas terapias, que ficam lá aguardando a terapia do filho, que recebem o feedback, que seguem as orientações. Muitas das vezes, a maioria das crianças nunca nem viu o pai, sendo bem sincera, né? Eu trabalho em um centro de acolhimento autista, no Teamar, e a grande maioria que estão lá no dia a dia, participando de maneira ativa, são as mães. E as mães, na maioria das vezes, estão muito cansadas e muito sobrecarregadas, né? Porque a rotina toda, a rotina da casa, a rotina dos filhos, acaba que fica, né, para a Só mãe. o fato de você tirar uma criança dessa de casa já é difícil, né? A questão da logística, da locomoção, eles podem se desregular no meio do caminho, principalmente é mais árduo quando essa mãe não tem transporte. Sim. Já me aconteceu uma vez, nas épocas que eu estava levando meu filho no atendimento, e tinha uma amiga que ela não tinha transporte, e ela vinha de um bairro muito longe e sempre vinha, eram 2 vezes por semana, um antigo Rede Cidadania que já mudou o nome, né? Ela trazia ele e simplesmente ele se desregulou no ônibus e foi muito difícil para ela. Nossa. Não tinha ninguém que ajudasse, as pessoas simplesmente olham com aquele olhar de coisa do outro mundo, né?
É muito difícil. Sim. Mas vamos tocar na questão do cuidar de quem cuida, né? Porque essas mães que estão ali na frente, essas mães que estão cansadas, mas estão dando ali de si até a última gota, né, para cuidar dos seus filhos, mas que acima de tudo elas têm que estarem bem, porque Exato, é aquela criança, é aquele adolescente, é aquele ser ali que depende dela. E se exato. ela não estiver bem, se ela não tem suporte nenhum, quem é que vai cuidar, né? Sim. Vamos falar das rotinas, né? Das rotinas atípicas, que costuma ser intensa, cheia de adaptações, de terapias, de consultas e preocupações constantes, né? Como é que o acompanhamento psicológico ajuda também aos pais, né? Ou digamos às mães, esses cuidados nesse processo? Bom, a rotina, ela é dependendo da criança e quantas atividades ela faz, né? Geralmente, uma criança autista, dependendo do nível de suporte, pode fazer horas e horas de terapia, além da escola. Então, pela manhã ela vai para a escola, por exemplo. De tarde ela tem a agenda toda cheia de terapias, né? E aí toda a logística da mãe, do pai. O que geralmente nós recomendamos fazer, a depender das habilidades dessa criança, é criar uma rotina para essa criança, né? Dependendo da habilidade, uma rotina visual. Então, a gente pode colocar imagens. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que ela vai fazer? Qual é a tia? Às vezes, a gente pode colocar a foto, né, da profissional ou a foto do local onde essa criança Eu fiz vai. muito isso. Para dar a previsibilidade do que vai Exatamente. acontecer durante a rotina. E caso haja alguma mudança de rotina, porque Isso é um pouco da metodologia do ABA, né? isso, a Da gente previsibilidade. sim. Eu coordeno a equipe ABA no TMA, então a Muito gente está bom. muito familiarizado com essa uma Eu rotina, a estudei um gente pouquinho monta lá no toda semana. início. Eu estudei um pouquinho lá no início e esse pouquinho que eu estudei que ajudou muito. Nossa, Ajuda demais. nós não tínhamos ainda a facilidade ali com o celular, com a internet, muito ainda não. Ainda estava um pouquinho distante, algumas pessoas tinham, outros não. Então, era foto, era recorte de Ah, revista, sim, eu às legal. vezes imprimia a foto, colava lá a Aham. rotina. Olha, hoje nós vamos para a tua escola. É essa aqui. Isso. Hoje nós vamos para a casa da sua tia. Eu tinha uma foto da casa da titia e a foto das pessoas. Olha, hoje nós vamos no supermercado. Eu tinha foto do supermercado Legal. e tudo lá. Ia dando aquela previsibilidade e conversando Isso. calmamente, porque eu notava que quando estava na correria do dia a dia, que eu falava simplesmente vamos ali e eu tinha que levar porque não tinha Aí com vai quem explicando no deixar. meio do caminho. Nossa, quando ele chegava no local, ele se desregulava todo. Foi um período muito difícil, que quando eu passei a trabalhar um pouquinho, lógico, não é que nem um profissional, jamais, mas assim, ajudou muito o pouco que eu Isso, fiz. ajuda demais a gente se preparar para o antes, né? Então, assim, antes de acontecer, explicar como é que vai ser, quais são os comportamentos esperados, o que que não pode fazer, o que que pode. Isso vai ajudando bastante, né? E principalmente, tem algumas crianças que elas se desregulam com a quebra da rotina. Então, às vezes, o Isso, profissional falta, não vai para aquele local da terapia, isso já pode desregular. Então, é importante também, às vezes nem a gente sabe, né? Como é que vai ser. Mas é exato. importante também para visualizar como é que vai ser. A questão temporal é interessante de já o ensino, né? De entender os dias da semana. Então, é muito Uhum. importante para a criança ter essa previsibilidade. E claro que você havia comentado de cuidar de quem cuida, de inserir também nessa rotina o autocuidado, né? Quem é que está cuidando dessa criança? Qual é a atividade que tem só para essa mãezinha, né? Um momento de terapia, talvez. Se a terapia ainda não é viável, mas exercício físico, algum momento que seja seu, especial, um momento de jardinagem. Então, dá para se adequar. Às vezes não tem como desprender o financeiro para a terapia, mas dá para procurar atividades que são terapêuticas. Não é a terapia, mas pode ser terapêutico, que ajuda a liberar os hormônios, ajuda a Perfeito. relaxar. Então, assim, dá para ir se adequando na medida da realidade de cada pessoa, mas de acordo com as suas afinidades também, uma aula de dança. Então, isso tudo a gente vai encaixando nessa rotina para que seja sustentável, E né? Leomar, isso que você está falando tá coberta de razão, porque assim, essa mãe às vezes ela tá tão cansada, ela tá tão fadigada, que ela só precisa ouvir isso, mas ouvir de uma profissional, né? Porque às vezes outra pessoa de fora tá falando, mas não vai falar com o jeitinho que a profissional fala. E foi numa dessas, levando o meu filho, que a profissional chegou e falou:
Não, você precisa de um momento para você está muito sobrecarregada, você só está pensando nele, e você, quem é que vai cuidar dele se você não Isso. ficar de pé? E foi aí que elas foram ajustando, como você está falando, e eu fui começando a perceber que eu realmente precisava desse momento, né? Assim como tantas mães que acessarem os nossos conteúdos e estiver ouvindo a nossa conversa vai se identificar de cara, né, com o que a gente está falando. O quanto é difícil, né? É, e é só no passar do tempo também, mesmo você ali com acompanhamento, que você aprende muito a lidar com o seu filho, com o jeito dele, se adequar aonde andar, como andar, em que lugar. Eu aprendi com o meu filho que eu não posso tirar ele do convívio social de outras pessoas, mas também não posso inserir ele em multidões, porque isso já é uma característica dele, não gostar de multidões, de muito barulho. Então, isso eu respeito ao máximo. Vou ali até onde eu sei que deixa ele estar confortável, até onde ele está tranquilo. E isso facilitou minha vida muito, muito mesmo. Então, para as mães atípicas, ou você que conhece alguma família atípica e precisa dessas dicas, precisa dessa troca de experiência, está vivendo algum momento difícil, então já compartilhe essa nossa conversa, porque de certo modo vai ajudar. A gente vai passando de fases, né? As primeiras fases são sim as mais difíceis. Você está conhecendo o autismo, você está conhecendo as limitações do teu filho, as previsões, você vai tendo previsões do que você pode fazer, do que você não pode fazer. É um desafio por dia. Sim. Cada etapa com o seu desafio, com os seus aprendizados, com as novas possibilidades do que dá para Isso. fazer, do que não dá. E tudo é aprendizado. As coisas elas vão se ajustando, né? Buscando os profissionais, ajustando no dia a dia, as coisas vão fluindo. E assim, vamos falar agora na parte da adolescência, o quanto é difícil, né? Já é naturalmente uma fase de mudanças, inseguranças, né? Construção da identidade. Como é que isso pode ser ainda mais intenso para o adolescente autista? Olha, se nós formos pegar os critérios diagnósticos para o TEA, né? O que se caracteriza? A gente vai ver que existe um campo que são as dificuldades de socialização, né? As dificuldades sociais, esses déficits. E que eles podem se manifestar de várias formas, mas, por exemplo, que é muito comum, a dificuldade de fazer amizades e manter amizades, a dificuldade de, às vezes, encontrar tópicos em comum, porque pode ser que o adolescente foque mais no seu hiperfoco, foque mais ali nos assuntos do seu dia a dia e tenha dificuldade de articular com outros interesses, às vezes a dificuldade em conversar, né? Então, assim, são muitas questões, mas a dificuldade de socialização no TEA, ele impacta na adolescência justamente porque a adolescência é um período ali social, de pertencimento, né? Então, é muito difícil. Então, esse é um período que está ali se construindo a sua identidade, a sua autonomia, percebendo que não gosta e está ali se diferenciando da família, dos pais, né? E descobrindo que eu gosto de verdade. E aí esse pertencimento faz toda a diferença de ter ali uma rede de amigos, né? De afinidades. Então é desafiador, mas aí a importância também desse acompanhamento psicológico, justamente para eu entender o que eu gosto e como eu sou. Quem eu sou hoje, as coisas que eu gosto e o que eu faço é de mim ou é do TEA? Às vezes tem muito isso de entender, será que eu sou assim só por causa do TEA ou será que sou eu mesmo que sou assim? Então, a ajuda profissional, ela vai justamente ali trilhar junto esse caminho para entender quem sou eu, o que eu gosto, entender as amizades também, a questão com a família, a puberdade. Então é muito desafiador, mas junto com esse acompanhamento, as coisas elas vão se ajeitando, né? E vai abrindo esse caminho para se conhecer. Muitos que já andaram aqui, eu já trouxe muitas pessoas aqui para a gente conversar sobre o diagnóstico depois de adulto. E o que eles relatam sempre, todos disseram a mesma coisa, é que começaram, que foi um alívio, o diagnóstico, foi um momento de, como é que se diz, deles se entenderem determinados comportamentos.
Sim. Hoje eu me entendo por que que eu não gosto de estar no meio de tanta gente. Hoje eu me Uhum. entendo por que que eu não gosto. É sempre os mesmos relatos. Hoje eu me entendo por que que eu não gosto muito de olhar no olho das pessoas, por que que eu não gosto de interagir, não gosto de estar socializando. Realmente me perturba. O barulho excessivo me perturba. Então, assim, era visto antigamente como chato, mas depois que você tem o diagnóstico, você passa a compreender que é uma condição, né? É uma condição. Você não é chato, não é diferente dos outros. É uma condição tua, é uma limitação, né? Podemos dizer. Isso. Tem uma amiga pessoal minha que ela descobriu o diagnóstico dela pelo filho dela. Então começou Acontece muito, muito, né? é bem Muito pelo comum. filho. Sim, então ela descobriu que o filho dela é autista, e aí nisso a psicóloga começou a dar alguns indícios que seria interessante que ela também fizesse uma investigação. E nisso ela também descobriu o diagnóstico. E ela falou justamente isso, que então, olhando para trás, porque o diagnóstico, se ela é autista hoje, então, desde que quando ela era bebezinha na infância, ela já era autista. Então, olhando para trás, tudo foi se encaixando na vida dela. Então, aquele meu Exatamente. comportamento de querer ficar mais em casa, de ter dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, não era porque eu era esquisita, era o autismo. E tá tudo bem. Hoje eu entendo o autismo, entendo que tem outras pessoas que são assim, entendo que é uma parte de mim que eu não posso mudar, que eu não consigo mudar. E que tá tudo bem. E a partir disso, dessa autoaceitação, vai fazendo sentido a história da pessoa, vai fazendo sentido essas Exatamente. relações, né? Então, muito interessante. Isso ajuda muito. Às vezes as pessoas não querem entrar em contato. É difícil, claro que é. Mas depois que você começa a entrar em contato e isso você vai entendendo, vai fazendo sentido dentro de você. Com certeza, todos falam isso, viu? E é muito bom se entender, ver por que que você agia daquela forma. E a família começa a dar nomes. Ah, se a pessoa tem restrição alimentar, tá cheio de frescura, fala Sim. logo. Ai, não gosto de interagir. Ai, que pessoa fresca. Logo, Uhum. fala logo assim. Sim. Mas assim, o bom de você ter um laudo na mão, se entender por que aquele teu comportamento. E acima de tudo, você se entendendo, tá tudo bem. Exato. Entendeu? Agora sim, como sociedade, eu acho que as pessoas sim deveriam ter mais compreensão. Nós Sim, merecemos, quanto família típica, né? com certeza. Porque muitas mães, elas vivem essa preocupação também constante, né, sobre a independência do futuro da inclusão dos filhos, como trabalhar o emocional, essas inseguranças dentro da família. Uma coisa que eu tenho muito medo, mas eu sei que uma hora vai chegar. Eu tenho medo de morrer, não medo da morte em si, eu tenho medo de deixar meu filho no mundo desassistido. Uhum. Mas assim, é uma coisa que você vai, que os psicólogos falam pra gente também. Você tem que trabalhar a autonomia do seu filho, Isso. naquilo em que ele é capaz, naquilo em que as limitações deixarem ele chegar, né? Porque tanto tem do autismo mais leve como do mais severo. Então, por exemplo, eu tenho um nível suporte 2. O que eu pude trabalhar no meu hoje para que conseguisse autonomia? Quem está de fora e não sabe o que é viver a vivência atípica, pensa, ai, por isso, tão pouco, mas para a gente é tanto. Por exemplo, você conseguir que o teu filho tenha autonomia de tomar um banho sozinho, de fazer a sua auto-higiene sozinho. Sim. Isso é uma conquista. Para uma pessoa que tem limitações, isso é uma conquista. É uma pessoa que ele não sabe fazer tudo. Parece assim que não encaixou ali e ele está tentando reaprender. E a gente às vezes não fala a mesma linguagem, né? E aí fica esse desafio todo dia de você Uhum. conhecer de cada um, e nem todos vêm igual. Cada um tem uma Isso. diferença, né? Exato. E Nem todo autista anda na ponta do pé, nem todo autista é não verbal. E isso. assim vice-versa, né? Cada um Exato. tem as suas características, porém algumas iguais, outras bem diferentes. Uns têm, como é que se diz, hipersensibilidade auditiva, outros não têm. Uns têm seletividade alimentar ao extremo, outros não têm, independentemente do grau, né? Isso. Por isso que nós chamamos de espectro, porque dentro dos critérios diagnósticos nós temos uma gama extensa de habilidades, de dificuldades. Então, às vezes, por isso que a população que está fora, né,
que é típico e que não tem nenhum familiar atípico, tem dificuldade de entender às vezes. Como que é autista se não faz isso? Enfim, tem muitos estigmas ainda, e por isso a importância de projetos como esse, de estar falando sobre, para que as pessoas tenham informações e que julguem menos, porque é assim que a gente vai conseguir ir mudando, mesmo que seja bem pouquinho, mas aos poucos, quando mais a gente fala, mais as pessoas aprendem, menos preconceito, né? A gente ouve, assim, enquanto família, a gente ouve cada uma que não levar para o coração, porque se você for levar para o coração, você adoece mais do que você já adoece ali com aquela carga de responsabilidade. E a gente faz por amor mesmo, né? Mas não deixa de ser uma responsabilidade extrema. Inclusive, quando vai chegando na mudança do dentinho de leite para o dente permanente, a gente tem aquele cuidado de não deixar cariar. Meu Deus do céu, se cariar, como é que eu vou fazer? A criança que não deixa, que é resistente ao toque, que precisa sedação e vários outros fatores. Isso vai na preocupação da cabeça de uma mãe, que ela vai no limite dela, no extremo do emocional. Sim, com certeza. E por isso, justamente a ajuda desses profissionais que vão dando um norte ali, de acordo com as possibilidades daquela criança. Então, o profissional, ele tem que ter esse olhar da individualidade. Se toda criança com TEA é diferente, cada intervenção ela vai ser diferente. Exato. Não tem como a gente dar assim uma receita de bolo, olha, seu filho é autista, então você faz isso, isso, isso. Não, tem que entender cada um. Quais são as habilidades dessa criança. Então, a atividade de vida diária, que foi o que você comentou sobre a autonomia da criança. A gente estabelece intervenções específicas para como essa criança vai iniciar o ensino do banho, por exemplo. Que para as pessoas de fora pode parecer simples, mas é uma grande conquista, como você falou. Então, aos poucos, essa criança ela vai... No início, ela faz com mais ajuda o banho. Aí, depois, ela vai com menos ajuda. E depois, ela começa a fazer sozinha. E depois, a gente passa para outros objetivos, também para as atividades de vida diária. Isso em paralelo também com outras questões que são importantes também. Mas cada peça ali faz diferença para a família, né? Faz muito, como um viu? todo. Olha, hoje... E assim, você vai passando várias fases e às vezes a gente não acredita no que eles são capazes. O meu, ele tem a fala perfeita. É um exemplo que eu estou dando para vocês. O meu tem a fala perfeita, mas não tem a comunicação de falar ali no momento que está vivenciando. Mas ultimamente, ele já está com 17 anos, ele tem me surpreendido. Né? Fala ali as coisas mesmo no contexto, mas fala quando ele quer. Ele realmente não gosta de falar. Mas ele não tem nenhuma apraxia, né? Não tem nenhum comprometimento não. no movimento da língua. Não, tem mas não. Volta para a questão social, né? Que é mais quando ele quer mesmo. Exatamente, é realmente quando ele quer. É incrível como eu já conheço ele em muitas coisas. E por você conhecer teu filho a fundo, isso vai facilitando a tua vida, porque você vai compreendendo. Lógico, uma coisa que é imprescindível são os acompanhamentos. Eu digo para você, se não fosse os acompanhamentos que eu tive, no público mesmo, eu não sei como eu estaria hoje como mãe e também ele, porque foi bem difícil no início. Ele deu muito trabalho, eu achava que ele era nível suporte 3, e daí com os acompanhamentos e na mudança de fases, isso foi diminuindo. O que eu fiz? Eu fui aprendendo com ele. Eu não tinha paciência nenhuma, eu fui aprendendo a ter paciência, né? Fui aprendendo a ter paciência e dar mais amor. Eu vi que quando eu me estressava, ele se estressava o dobro. E aí eu passei a praticar a paciência, passei a dar mais amor, a dar mais carinho, e isso facilitou a minha vida muito. Hoje eu consigo sair com ele, resolver coisas, consigo ir para qualquer lugar sem dar previsibilidade. Já consigo ir sem mostrar fotos, sem nada, mas precisou ali daquela base. Sim, foi um processo, né? Com quantos anos que vocês fizeram? Diagnóstico, eu comecei a ver o atraso na fala. O atraso na fala e notei ele de uma inteligência extrema, que eu achava que ele era superdotado. E veio a fala, mas logo a fala foi cortada. A fala veio com 1 ano de idade. Nossa. Nós estávamos passando por de carro e tinha um muro e tinha um número de telefone. Sem ninguém ensinar. Com 1 ano de idade eu fiquei pasme, boca aberta. Ele foi falando número por número. Eu chorei, eu sorri, eu me emocionei. Eu disse, ele é superdotado, ele é superdotado.
Só que eles são extremamente inteligentes, né? Agora, é essa dificuldade do expressar, essa dificuldade do botar para fora, né? Que eles têm na parte da comunicação, que é a tal da polda neural, né? Que vai tirando tudo isso deles. E aí, o que acontece? É, Tá, veio. Aí ele corria, começou a correr 1 aninho e meio, começou a correr de forma diferenciada. Não Uhum. era aquela corrida que você coloca os bracinhos assim, ele corria com os bracinhos assim para Ah, trás. sim, sim. Era totalmente diferenciado. E tinha estereotipias do rodar, Uhum. tudo que rodava, né? E aí vamos levar. Eu trabalhava em escola, tinha já autista, nós já estávamos começando a falar sobre o Uhum. autismo. Inclusive, tinha um professor que ele colocou em todos os cartazes na sala, porque ele estava trabalhando com os alunos dele a lidar com as diferenças, né? E que respeitassem. Muito bonito o trabalho. Foi através daí que eu descobri o que era o autismo. Até Olha. então eu não sabia. Agradeço ao professor Raimundo, que é um professor incrível, um cara altamente inteligente, e eu aprendi com ele. Isso trabalhando, auxiliando na escola. E aí foi assim que eu fui aprendendo a lidar. Eu disse, ele é autista. E comecei as investigações e não deu Uhum. outra, né? Tava bem nítido nele, porque ele é Uhum. nível suporte 2. Teve as fases bem difíceis, hoje está bem melhor. Mas é aquela coisa, a mãe não desistir, fazer ali o que der para fazer e fazer, trabalhar ao máximo a autonomia, porque isso vai facilitar lá na frente para ela. Apesar dessa sobrecarga, apesar desse cansaço, tem uma luz lá no fim do túnel, sim. Interessante, então, no início, os profissionais falaram que ele era nível 3 de suporte, foi isso? Não, eu Ou você achava, achava? Ah, eu. sim. Só que aí, no decorrer do tempo, elas falavam, não, ele não. E o próprio médico que diagnosticou ele falou que é leve e moderado. A gente ainda não Uhum. citava o nível suporte 1, 2 e 3. Uhum. Ele falou, é leve e moderado. Mas se Uhum. você fizer um bom trabalho com ele, na época a gente ainda não falava muito sobre isso, ainda não tinha muitas pessoas, as pessoas estavam começando a falar sobre o autismo, Uhum. né? A gente não tinha tanto acompanhamento assim. E aí ele falou: se você fizer um bom trabalho, eu nunca esqueci disso. Se você fizer um bom trabalho com ele, você pode trazer ele para o lado de cá, né? Fazer ele ficar assim como a gente, porque ele falou: é muito leve o autismo dele. Ele Uhum. tem toda a compreensão, lógico, as limitações dele, o que é muito limitante nele é a questão da hipersensibilidade auditiva e Uhum. a interação social. A fala é perfeita, um trabalho mais minucioso ali, ele ia conseguir expressar. Sim, então Mas às mesmo assim, vezes requer ali um- em terapia, né? Terapias e isso, terapias, uma carga horária às vezes elevada, mas que depois a gente vai vendo os avanços e as evoluções dessas crianças, né? com certeza. E muito o que antes eram grandes desafios vão ficando desafios menorzinhos, né? Às vezes os desafios até permanecem, Isso mas eles diminuem. diminui. E isso pela habilidade da criança que ela vai desenvolvendo, mas também o manejo familiar também, que foi o que você comentou. A Exatamente. família, a dinâmica da família, ela consegue ir se adaptando em algumas coisas que isso facilita também a evolução dessa criança, né? Facilita. Então, são vários fatores juntos. São os profissionais, mas também é essa dedicação da família. Essa somatória, né? Porque assim, uma mãe só ela não consegue. Ela tem que ter essa rede de apoio, mesmo se ela não tem uma família ali que dê esse suporte, que dê. Às vezes a pessoa mora só, veio de outro estado, acabou sendo mãe solo e ali ela não tem um apoio. E mesmo as pessoas que têm ali uma família grande, que consegue dar aquele apoio, vem um, vem outro, fica, essa mãe já tem aquele respiro, já consegue viver, já consegue lidar melhor com a situação, ótimo. Mas para quem não tem, é ir procurar as válvulas de escape, não é isso, Liomar? Porque você viver ali só pensando no cuidado com o filho, uma hora você se cansa, e aí como é que você vai cuidar dele depois se você não está nada bem? Exato. Outro dia eu estava conversando com uma mãezinha lá no Teamar, que nós atendemos o filho dela, mas também ela pediu essa ajuda para como que eu posso em casa ir adaptando algumas estratégias, né, que nós fazemos no nosso trabalho com ele em casa. Então, nós falamos como que era a terapia, o que daria para ajustar em casa, o que dá para levar. Então, nós falamos de rotina visual, dessa previsibilidade,
de fornecer algumas ajudas para ele ir desenvolvendo a autonomia dele. E dentro disso, ela desabafou, né? Se emocionou, porque é muito difícil. E ela também vê essa necessidade. Eu preciso me cuidar, e ela reconhece isso, para cuidar melhor do meu filho. Então, algumas coisas ela deixou pendente dele, que ela precisava resolver, justamente para ela tirar um tempo para ela, algumas semanas, para ela conseguir dar uma respirada e retomar com mais força para ir resolver essas pendências. Então, nós falamos, claro, essas coisas podem esperar dele nesse momento, para que você se cuide agora, para que você, né, consiga recarregar as suas forças e voltar com tudo também para cuidar dos dois, né? Dela mesma e do filho Com também. certeza, porque é muito difícil. Houve um período lá no início que, lógico, a gente sabe que cada caso é um caso, mas na minha vivência lá no início foi muito difícil. Foi bem difícil mesmo, porque juntou não só a questão do trabalho que a gente estava tendo, desafio por não conhecer muito ainda sobre a questão do autismo, mas como também a questão financeira. Isso pesa muito. Com certeza. Isso pesa demais e a mãe ficar não só preocupada, o que é que eu vou fazer no dia do amanhã. Isso é muito preocupante, fora todo aquele cuidado desgastante que ela tem com o filho, porque isso requer muita energia, né? E você ainda está naquela situação, muitas desempregadas. Acredito que você passa por você, muitas mães, né? Que não Sim. conseguem trabalhar Isso. porque não tem como deixar o filho. Exato. Algumas conseguem o BPC, outras não, para estar dando esse suporte. Outras vivem porque a família ajuda, outras têm marido, o marido pelo menos trabalha, coloca ali o sustento da casa, mas é muito difícil. Isso, muitas delas precisam abdicar de fato da sua profissão, do seu emprego, para poder ter essa dedicação com os filhos, né? Acaba que quem não é mãe solo tem esse apoio financeiro, às vezes as mães com BPC também têm, mas é muito pouco ainda, né? Verdade. Ainda Com certeza não supre mesmo, não. de forma alguma. E ainda assim, as pessoas encontram muita burocracia. Tem mães que desistem do BPC porque é muita burocracia. Ela está ali mostrando todas as dificuldades, está ali provando toda a realidade dela e mesmo assim tem muitas que não conseguem. Isso. Mas assim, a gente fala, o que a gente ouve muito falar, Aliomar, da questão depois do diagnóstico, que é o acompanhamento cedo, que é muito benéfico para que essa criança tenha o estímulo cedo. Tudo bem, mas na fase adulta, porque ainda falam muito pouco sobre os adultos, né? Adultos autistas e sobre os desafios enfrentados nessa fase. Por que esse assunto ainda é tão invisibilizado? A grande maioria das pesquisas atualmente, elas se voltam para a infância, porque acaba que o público autista na infância ele é maior atualmente do que o público adulto. Então acaba que a demanda fica muito grande da ciência para as questões da infância. Então, creio eu que é um fator que acaba que invisibiliza muito dos desafios da vida adulta. Mas eles existem e eles estão lá. Então, se a gente está falando em dificuldade de socialização, o adulto, ele é social, ele precisa da sociabilidade para desenvolver suas funções. Então, vamos, por exemplo, pegar o trabalho. A gente está em sociedade e a gente precisa do financeiro, precisamos estar ali, né, no trabalho para a gente conseguir se manter. Então, é uma dificuldade também ali no trabalho. Então, se a gente está falando trabalho, que são todos os dias da semana, o quanto que pode impactar nesse adulto a questão da sociabilidade, às vezes a dificuldade em fazer amizades, mas dificuldades em relacionamentos também que pode ocorrer. Sim, muito. Então, assim, são desafios que eles existem e a gente precisa auxiliar. Até para essa mãe também, por exemplo, não é que nem você ter um filho típico. E o filho atípico, por exemplo, tem gente que pergunta, por que você não trabalha no horário que teu filho está na escola? Aí é que está. Quando você está no seu trabalho e o teu filho teve um desregulo, que a gente chama, que ele desregula totalmente, não é questão de birra, é uma condição dele. Muda a rotina, quebra de rotina, algo que aconteceu, que eles têm uma visão ampla, incrível, uma visão panorâmica de tudo, processam tudo muito rápido. Então, se algo perceberam que aquilo ali já não deixou ele muito feliz, eles já se desregulam. E aí, por exemplo, você está aqui no trabalho,
e de repente o telefone toca, olha, vem aqui buscar fulaninho porque ele está aqui, não tem ninguém que controle. Isso acontece muito. Tem muita mãe que deixa de trabalhar por conta disso. E Uhum. às vezes, se ela se pega ali com o trabalho, como é que essa mãe vai levar o filho para terapia? E qual é o trabalho que vai aceitar, qual é o trabalho que vai entender que aquela mãe tem que se disponibilizar naquele momento, naquele horário, para estar levando o filho para uma terapia, coisa que é muito difícil uma mãe conseguir. E quando Isso. consegue, ela não tem essa disponibilidade. É muito difícil alguém conciliar isso, né? Tem que ter rede de apoio, tem que ter aí condições para fazer isso. Difícil, Exato. né? E aí a gente até pode entrar também nas questões de políticas públicas mesmo, né? Como que essas mães estão sendo assistidas? Quais são os direitos dessas mães? Hoje em dia o que a gente sabe, Leomar, é que empresas privadas eu ainda não vi, mas no público, na esfera pública, municipal, federal, estadual, você tem de direito o pai atípico ou a mãe atípica que dá ali assistência ao filho, eles têm direito a carga horária reduzida 1 hora por dia. Mas o que que acontece? Nem todo mundo usufrui disso, as pessoas que trabalham. E aquela mãe que trabalha, não quer CLT ou que tem outro tipo de atividade, ela não É, tem esses direitos, porque as pessoas não fecham os olhos e simples assim. exatamente. Dentre outros desafios também. Por exemplo, agora me veio assim em relação aos cuidadores, que essas crianças às vezes as mães precisam ir porque tá com falta de cuidador. E aí às vezes tem Acontece muito. Nossa, é uma exato, reclamação em massa. muito. Às vezes um cuidador para duas, três crianças. E aí ele precisa se dividir para dar conta. Muitas vezes o cuidador não tem capacitação, não teve ali um estudo especializado para atender essas Infelizmente. crianças. Então, assim, é um assunto seríssimo e acaba que justamente, aí precisa chamar a mãe precisa se deslocar do trabalho porque a escola não consegue dar essa assistência. Contornar a situação. Eu não digo, não digo que a culpa é da escola nem do cuidador, é algo bem mais embaixo, né? Porque às vezes eles já conheci muitas escolas e muitas vezes eles estão ali na luta, fazem o que dá, o que é possível com os recursos que têm. Mas acaba que ainda não é o suficiente. Com Precisamos olhar para certeza. isso. É muito difícil, realmente. Precisa um olhar voltado para isso. A gente sabe que quando se trata do ensino, lá do início, não são pessoas que têm ali, simplesmente fez ali aquele seletivo para cuidador, a pessoa não tem preparo nenhum para lidar com essas crianças. Exato. E eu já vi várias situações ocorrerem que a pessoa não tem ali aquela paciência toda e está fazendo aquilo ali simplesmente pelo dinheiro, não por amor, Uhum. não porque se identificou, não porque não tem o mínimo de conhecimento para lidar com as nossas crianças, e isso dificulta a vida da gente. Sim. O autista sente, a família sente. Eu mesma me deparei com uma professora que, se a cuidadora não estivesse na sala, ela não recebia a criança. Então, são esse tipo de preconceito que a gente sofre na pele, as coisas do dia a dia, é muito difícil mesmo. Pessoas que vão para aquela profissão ou de professora ou de cuidadora e muitos não se identificam ou não têm paciência de lidar. É difícil e a gente acaba presenciando muitas coisas, a gente acaba passando por muito. Inclusive, quando foi no início, também contando um relato, não sei se as mães que acompanharem ou conhecem alguma família típica já viram relatar esse tipo de coisa, mas eu fiz das tripas coração, como a gente costuma falar, que você deu de tudo para pagar uma escola particular. E lá no início não foi lá essas coisas, não. A gente estava sofrendo preconceito das famílias. Chegou uma mãe e falou assim para mim, e olha que isso, o que, que as outras não passam também, né? Teu filho está atrapalhando a sala de aula porque não deixa os outros estudarem. Para isso, ele tem uma professora cuidadora que acompanha ele. E do mesmo dinheiro que você paga aqui, eu também pago. Tá? Agora, eu olhei no olho dela e disse assim: e se fosse o teu filho? E se eu estivesse abordando você como você está me abordando agora, você ia gostar? O meu filho não pediu para nascer assim. Né? E aí eu vou lutar por ele e vou estar. Ai, as mães estão se juntando para falar com você.
para você tirar ele da sala de aula. E são absurdos como esse que a gente ouve sempre, gente. E isso é tão triste, isso acaba com a pessoa, acaba com o emocional, acaba com a força, acaba com o psicológico de qualquer um. E isso e outro, se você se juntar com uma mãe de autista e você for ali conversar sobre todas as dificuldades, os preconceitos enfrentados no dia a dia, você chora. Você chora junto. Porque, infelizmente, é isso que a gente passa todos os dias. Agora me lembrei, Adriana, da associação. Existem várias, né? Sim, Associações sim, sim. de pessoas autistas, mas nós temos aqui em Boa Vista a União de Pais e Pessoas Autistas, se eu não me engano, né? A UPA, que é muito interessante também. Sim, elas já vieram aqui Pô, várias vezes, são e maravilhosas. sou uma grande admiradora. Já fui no primeiro, fui no segundo congresso. Espero que tenham mais, que são realmente muito bons. São incríveis. Inclusive, Profissionais incríveis que vieram, né? gente vieram. Infelizmente, eu não pude ir, mas assim, eu tive o prazer de elas passarem por aqui e a gente divulgar. Né? A gente divulgou o congresso, a gente divulgou o dia 2 de abril, que tinha a caminhada lá de conscientização. A gente chamou elas para cá para conversar, para estar passando a informação. E isso foi muito importante. E a gente vai se ajudando quanto família, quanto profissional. Exato, porque assim, tem muita questão dessa sobrecarga, mas quando a gente se une, quando as pessoas se unem, fica mais leve. Então, existem rodas de conversa. Também estava tendo um que eu achei muito interessante, que era justamente com os adolescentes atípicos, que fizeram um encontro para reunir esses jovens, e aí discutem. Existe também no TEAMA um grupo de habilidades sociais socioemocionais, que também junta os adolescentes para trabalhar alguns déficits que podem existir de socialização, mas também ter essa rede, formar uma rede. Quando a gente se junta, né, a gente fica mais forte. Então é importante também a gente sempre estar compartilhando que existem esses grupos, como que a gente pode se unir também, faz toda a diferença também. Agora, na sua opinião como profissional, o que você me diz, né, sobre o preconceito e a falta de compreensão da sociedade que acabam gerando esses impactos emocionais importantes? O quanto isso interfere diretamente na saúde mental das pessoas atípicas e, lógico, afetando o filho, está afetando a mãe duas vezes, né? Sim. Bom, fazendo um resgate histórico na área da psicologia, houve muito preconceito. Então, a forma como as pessoas encaram transtornos mentais e percebem ainda tem muitos estigmas. Então, antes, as pessoas que elas tinham algum comportamento, né, diferenciado, então o que a gente chamou hoje de estereotipia alguns anos atrás, logo a pessoa era chamada de doida e outros adjetivos super pejorativos, porque não se entendia. Então, a psicologia acaba que, por ser uma ciência relativamente nova, e agora que estamos entendendo algumas coisas, os estudos são, comparado às outras áreas do conhecimento, é mais recente. Então, para a sociedade, é difícil ainda começar a compreender, né? Então, o preconceito, a gente vai trabalhando justamente trazendo mais conhecimento. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente coloca em canais de comunicação, a gente vai combatendo esse preconceito. Então, é muito importante hoje que as pessoas tenham acesso às informações, a informações atualizadas, inclusive, que as coisas vão se atualizando. Às vezes é até difícil de acompanhar, porque antes a gente falava leve, moderado, grave. Hoje a gente está falando de níveis de suporte. E outro dia eu até ouvi de uma mãe falando que autismo, não tem autismo leve, porque todo o autismo, seja no nível 1 de suporte, todos eles seja têm no os seus 3, desafios, exatamente. Né? Então, assim, o preconceito, se a gente tá, por exemplo, né, já ouvi histórias, assim como a sua de hoje, de desregulação no ônibus, por exemplo. Aqueles olhares de julgamento das pessoas, o quanto que já afeta essa mãezinha que já está sobrecarregada. Então, nós precisamos voltar esse olhar realmente para a sociedade, trabalhar o conhecimento, mas a empatia também. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro, assim como você comentou sobre essa história da mãe. Me lembrei de uma questão que eu vivenciei. Há muito tempo atrás ele era pequenininho, ele estava com o quê? Com seus 4 anos, 3, 5 anos, mais ou menos. Era mais ou menos 5 anos. A gente nunca tinha saído em família.
se vamos sair, a gente nunca sai, porque poupando ele, né? Ele não gostava de barulho, não gostava de movimento. Eu digo, vamos experimentar, se ele vai gostar. E aí a gente foi. Eu já estava com o bebê, o outro mais novo. E aí a gente foi foi um erro. Um erro e mais um erro que você vai acertar lá na frente. Nesse dia até a polícia. O que houve, Adriana? A polícia me abordou. Não, porque assim, ele viu aquela multidão, era no Boa Vista Junina, no Parque Anauá. Ah, sim. Muita gente, muito movimento, muito barulho, mas tava barulhento mesmo nesse dia. E muita gente, tava ótimo pra gente, né? Pra ele não. Então, a gente dando uma volta, até então tava tudo de boas. E quando a gente foi por trás ali do forródromo, que tinha uma série de pula-pulas, brinquedos, escorregas infláveis, que ele viu aquilo ali, ele ficou maluquinho para ir. E o que aconteceu? Por ele não entender regras, limites e criança pequena com criança pequena, criança grande com criança grande, que tem um tempo para brincar, o tempo de entrar, o tempo de sair, isso ele ainda não assimilava. E o que aconteceu? Eu digo, vamos esperar um pouquinho que eu boto você no brinquedo. Calma um pouco, e eu ainda cuidando do bebê. Ele não quis saber. Ele se desregulou de uma tal maneira. Por causa desse tempo de espera. Por causa do pula-pula. tempo de espera. Sim. E aí, porque tinha uma criança bem menor que ele, eu estava esperando a criança sair. E aí era pouco tempo e ele não quis saber. E os outros estavam cheios, só esperar essa criancinha sair, que era menor, e eu colocava ele. Ele não quis saber. Eu achava que ele ia esperar. Ele nem esperou muito tempo, não. Só foi eu falar, olha, vamos esperar a neném sair, que você vai. Ele não quis saber. Ele chorou muito, gritou muito e se jogou no chão. Nossa. E aí quem estava em volta viu aquela cena todinha. E logo aparece o policial. Parecia que a gente estava fazendo maus tratos ali. Sabe aquele escândalo que ele fez? Por nada sim pra gente, mas pra ele aquilo ali era muito, né? E foi difícil. Aí o policial disse, ele é autista. Eu tive que explicar, né? E você tá tendo que se justificar o tempo todo. Eu falei, ele é autista, ele não entende o tempo do brinquedo, por isso que ele tá assim, ele se desregulou e tá tudo bem, gente, calma. E ninguém para ajudar, era só os olhos voltados ali de julgamento, como quem diz, essa mãe não dá limite. Essa mãe, você vê no olhar das pessoas, às vezes não precisa nem falar. E aí o que acontece? O policial ainda foi gentil, disse assim, eu posso dar uma carteirada aqui e dizer para ele reservar o brinquedo só para seu filho? Eu digo, não adianta, ele já se desregulou, agora aqui já é só levar para casa. Peguei o pai, eu coloco ele no ombro, e eu tava com um carrinho de bebê e a gente foi atrás do estacionamento e muita gente. E o pai se perdeu do carro e não sabia. E o grito do menino, ele se desorientou. Ficou rodando em círculos. Nossa. Gente, eu nunca esqueci desse dia. Então foi a sobrecarga ali sensorial, né? Do barulho, da multidão, junto com essa habilidade que é difícil para algumas crianças foi de esperar. Horrível. Foi uma experiência horrível. Mas assim, o que serviu? Para a gente também não entrar tão abruptamente, né, começar aos poucos, inserindo aos poucos. Foi isso que eu aprendi a partir desse dia. Foi um dia bem sofrido. Aí depois passei num lugar tranquilo, comprei algo para ele comer, algo que ele gostava, e fui dando muito carinho até passar. E demorou um pouquinho a passar. Mas isso é a mãe hoje tirar a paciência de onde não tem para contornar a situação. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente ficou bem cansado depois. Sim. Por conta da euforia toda, mas deu tudo certo. E é com essas coisas que a gente vai passando que a gente mesmo vai aprendendo aonde eu posso levar, aonde eu não posso, medir, né? Vendo aí a situação de cada um, até onde a gente pode chegar. Isso. E foi assim que eu fui aprendendo. Ah, ótimo. Sofri muito. E sinto muito por essa situação na questão das pessoas que estavam em volta, né? Porque, querendo ou não, é muito impactante quando a gente percebe que outras pessoas estão nos julgando. Isso dói muito.
Sim, e o que ocorre é que às vezes as pessoas pensam que é falta de limite, que é falta de peia, que é falta de, enfim, de Hoje em algumas dia, práticas, né? eu não sei se para outras mães foi assim, mas pelo fato de eu ter trabalhado o meu emocional, o meu psicológico, que eu sempre fui muito frágil, e hoje eu me fortaleci um pouco mais por conta dos acompanhamentos como mãe. É, isso já não me abala mais tanto quanto antes, né? O que é importante é eu deixar ele bem, saudável e feliz. E o resto não importa. E eu aprendi a não ligar mais muito para isso. E a partir do momento em que você também não dá muito valor àquilo que te diminui, isso vai se tornando pequeno e você vai se sobressaindo à situação. Que bom que você conseguiu E eu, ir se pois fortalecendo, é, e né? eu espero assim que muitas mães elas consigam dar essa virada de chave, né, um Uhum. dia na vida, porque muitas vão passar por isso, muitas estão passando por isso, né? Sim. E eu percebo, não sei se a sua percepção também pode ser diferente, mas que a sociedade, a gente já está vendo avanços na população geral, estão entendendo mais. É claro que ainda não é o suficiente, mas aos poucos as informações a gente vai falando, e as pessoas começam a pegar algumas coisas, né? Então eu percebo que apesar de ainda ter muito a melhorar nessa questão dos julgamentos e, enfim, outras questões, mas eu percebo que a gente já está conseguindo, sim, Aos essas pouquinhos, aos pequenas passos lentos, né? Mas evoluções. a gente está conseguindo. São 17 anos já de caminhada, né? Então, assim, já um pouquinho de experiência que eu tenho pego nessa jornada com ele, a gente vem percebendo, assim, uma evolução. Pouca que ainda. Precisamos Uhum. mais? Precisamos. Mas, assim, a gente espera que as coisas mudem muito mais, principalmente quando se torna também das pessoas que estão ali em volta, que estão convivendo com a gente nesse contexto. Mas já passei por muitas situações difíceis. Eu e acredito que muitas e muitas mães, né? E em muitos casos, a mãe também ela acaba colocando todas as atenções só no filho, né? E deixa de lado a própria saúde mental, que isso é um fator muito importante que a gente não deve deixar de falar em segundo plano. E como é que você enxerga essa realidade hoje? Olha, é uma realidade totalmente presente mesmo, assim. Nos atendimentos, quando a gente recebe as crianças, novamente, a gente percebe essa sobrecarga e percebemos esse cansaço mesmo. É visível, sabe? E eu não digo como julgamento, mas sim como que a gente pode ajudar, né, nós profissionais. Existem esses movimentos que, pelo menos na minha área, a gente tenta trazer os pais para essas orientações, porque às vezes nós percebemos que com alguns pais, isso é interessante, tem uma postura de fala, eu quero aprender, tá bom, vou fazer em casa. Tem outros que não são assim, que estão tão sobrecarregados que não veem mais as nossas orientações como uma possibilidade, entende? Como se estivessem desacreditados algumas O vezes. cansaço faz isso, né? O Isso. cansaço ele limita muito, a sobrecarga emocional limita muito. Eu te falo isso porque do lado de cá, como mãe, eu já passei por isso. Eu cheguei um Uhum. pouco sim a desacreditar. Eu falei, não tem saída para mim. É o cansaço vezes cansaço mais cansaço porque ninguém vai somar comigo. E olha que eu pude fazer por mim através de orientações e a orientação do profissional. Eu Uhum. não estava vendo norte nenhum, eu não estava vendo a luz no fim do Uhum. túnel de forma alguma. Eu falei, não tem. É eu e Deus e pronto. E o cansaço tomando conta. E até Uhum. que um dia o negócio já estava partindo para uma depressão que se não fosse a psicóloga me chamar, sente aqui, o atendimento hoje é com você, deixa ele brincando aqui, eu vou te atender. E foi isso que fez a virada de chave. Isso. De um ponto eu parti para um ponto, de um eu parti para outro e fui evoluindo, graças a Deus. Hoje a gente está aqui conversando, que eu nem trabalhava. E E isso é aí, muito bom. sim, é justamente o papel do profissional, cuidar da criança, mas também a família, como tá? Como é que tá se a mãe pega na mão, mostra as possibilidades, mostra os avanços, mesmo que um pouquinho, mas está assim tendo avanços e o que que dá para fazer em casa? Então, às vezes, quando as mães que estão mais cansadas, como eu citei, quando nós atendemos, eu tento pelo menos não
encher ela de atividades, mas sim fazer um acolhimento primeiro. Fazer um acolhimento, como é que você tá, quais são as possibilidades para cuidar de você, e aí depois, em outros momentos, a gente entra com as orientações mais específicas dessa criança, de como que a gente pode desenvolver habilidades em casa. Isso a gente deixa para depois, com as mães que estão, no momento, ainda indisponíveis para essas orientações, que precisam realmente ter esse tempo e se cuidar, claro. Então, é uma realidade, mas a gente tem as nossas possibilidades. De acordo com cada profissional, né, cada área, de acordo com como é que está a disponibilidade dessa mãe, mas sim tem possibilidade. Onde a vida a gente pode intervir, onde a vida a gente consegue, tem inúmeras possibilidades. A gente falou muito na questão da mãe solo, da mãe sobrecarregada, mas aquela mãe que tem família, né, uma família ampla, uma família grande, mas ela não tem rede de apoio. Eles estão ali, mas a ajuda não tem, é só ela e ela. Agora eu pergunto de você como profissional, qual a importância dessa rede de apoio para a saúde emocional da família típica, dessa mãe principalmente? Olha, é muito delicado falar sobre isso, pensar sobre isso, que muitas vezes a responsabilidade dos filhos da casa acaba indo para a mãe. E muitas vezes até no diagnóstico, né, o despertar vem da mãe. Opa, tem algo aqui que não está indo muito bem. Às vezes o processo para conseguir o diagnóstico é um processo às vezes dolorido porque a família desacredita, ou às vezes a família dá as costas e não ajuda. E, então, realmente tem as suas fases. A fase do diagnóstico é uma, aí depois é outra, né? Depois daqui a uns anos são outras fases. Mas é muito importante esse apoio da família para que se fortaleça como um todo também para fornecer o que essa criança precisa. Então, ok, nós identificamos alguns déficits, tem essas lacunas no desenvolvimento, mas nós, como equipe, como nós podemos ajudar? Isso é de fundamental importância, não só pela evolução da criança, mas também pelo emocional dessa mãe. Né, pelo emocional dessa família, que tem as suas necessidades, como mãe, como mulher também, que precisa ter suas amizades, que precisa, né, de cuidados que vão além do escopo materno, né, como mulher também, o pai também, enfim. E nós precisamos cada vez mais inserir esses pais. Onde estão? Né? Quando vamos chamar para as orientações parentais, eu faço questão de chamar os responsáveis e trazer cada vez mais o pai para estar presente também, para ouvir, Claro. para participar. Como é que está a evolução do meu filho? O que eu posso fazer também para ajudar a minha companheira? A gente precisa e não podemos apenas aceitar que a sobrecarga está na mãe, mas ok, isso existe, é um fato, mas como que nós fazemos, então, como nós profissionais, fazer questão de chamá-los, de convidá-los. Hoje não é com a senhora, hoje é com seu marido. A gente quer conversar, Isso a gente quer saber o que ele consegue fazer. Ok, passa o dia todo em casa, passa o dia todo no trabalho, mas quando o senhor está em casa, quais são as possibilidades, né? Então, assim, a gente precisa também ter esse cuidado para não... Com certeza. Para não reforçar esse ciclo de sobrecarga materna, e sim quebrando aos poucos. Tem muita mãe com esgotamento físico. É o que a gente consegue ver quando a gente está em grupos sociais, que você vê outras mães, você vê outras famílias e a gente, lógico, vai logo se conversando. Fulaninho é assim, a outra fulaninho vai trocando aquelas experiências. No final das contas, você vê mães com esgotamento físico, porque é uma demanda muito grande de responsabilidades e o autocuidado do próprio filho, enquanto que às vezes aquela mãe tem ali seu parceiro do lado, mas é aquela questão do machismo ainda. Né? Isso. Achar que o papel só é da mulher, sendo que não, que é de toda, é da família toda, principalmente quando se trata de uma criança atípica, que o trabalho é o dobro, que os desafios são mais. Exato. Muitas vezes para a sociedade, justamente por causa, né, de questões de gênero que envolvem, acaba separando papéis. Então, a mãe vai ficar com cuidado, com todo o afeto, as atividades domésticas, e o pai fica como provedor. Mas não é assim que funciona, né? Hoje é a sociedade e nós temos necessidades que vão além de questões financeiras. Nós precisamos de apoio não só, né, no escopo dos pagamentos e das finanças, mas também precisa de um apoio ali do companheiro como pai, né? De fato como companheiro. De que forma essas relações vão se sustentar?
né? Como um casal, como um pai e filho, como família. Dentro da família, nós temos várias dinâmicas ali que elas precisam ser fortalecidas ao longo do tempo, principalmente com o diagnóstico, que muda muita coisa nas relações, né? Exatamente, até porque a mulher ela abraça muito, né, as atividades. Já começa ela, quando ela casa ali, que ela tem uma vida a dois, é, se ela trabalha fora, depois ela trabalha dentro de casa, que ela nem todo mundo tem condições de pagar uma faxineira, nem todo mundo tem condições de ter ali a sua doméstica para fazer as coisas por você. Às vezes é a própria mãe, a dona de casa, que faz sua comida, que faz o seu mercado, que paga as contas, que limpa a sua casa, limpa seus filhos, dá banho, vai levar no atendimento, leva na escola, leva em qualquer lugar. E é uma demanda muito grande quando essa mãe se desdobra também que tem um trabalho. Não são todas, mas algumas. Isso é uma sobrecarga. Com Isso é certeza. muito forte para uma mãe cuidar sozinha. Digamos isso de uma vida típica. Imagina da vida atípica. Exato. É muito pesado. Sim. Digo isso que eu vivencio isso na pele e não é fácil. E ultimamente, às vezes, a gente vem se desdobrando também quando os problemas já estão ali alojados no corpo, que liga já o alerta dos demais e aí vem começando a chegar uma ajudinha rara daqui, uma ajudinha rara Quando já dali. tá no extremo, No né? ápice já da situação, né? Quando aquele emocional já passou para o corpo, aquela sobrecarga já foi para o corpo todinha. Exato. E é interessante porque a saúde mental, a gente fala muito de saúde mental, né? Mas a saúde a gente tem que tentar ver também de maneira integrada, né? Às vezes o adoecimento começa no corpo, né? Mas assim, a gente percebe uma ligação direta entre o corpo e o mental, né? Então, por isso que a gente tenta ver de maneira integrada. Então, às vezes, as pessoas só se compadecem porque vem comprometimento físico, mas a mente como é que estava há um tempo atrás? E as pessoas, elas não dão tanto valor, às vezes, justamente por causa dos estigmas, enfim, daquilo que nós já conversamos anteriormente, né? Então, assim, realmente, quanto mais a sociedade vai sabendo, mais vai se sensibilizando também para que no meu dia a dia, bom, eu aprendi isso, como é que tá essa minha amiga, como é que tá aquela amiga do trabalho, enfim, que passa por essas situações, então aos poucos, juntando o conhecimento com essa sensibilidade, nós vamos fortalecendo, né? E fortalecendo essa rede mesmo. É importante que os familiares, para além do companheiro, né? Mas, enfim, ou os familiares que estão perto ali também tenham essa sensibilidade para fornecer ajuda. Às vezes, uma ajuda que pode parecer simples, mas que faz toda a diferença para essa família. Com alguma ajuda certeza. logística, alguma ajuda de perguntar como é que você tá, de um Já é alguma diálogo. coisa, verdade. Então, é importante também essa sensibilidade em todos os âmbitos dessas relações que são importantes, né? Às vezes como você tá, às vezes uma mensagem de bom dia, né? Um desabafo. Deixa que eu pego ele na escola hoje. Nossa, já deu uma ajuda imensa, viu? E é isso. Mas assim, eu pergunto para você sobre a questão também das mães que você atende, da experiência que você já tem como psicólogo atendendo a essas famílias. O medo do futuro, ele costuma acompanhar muitas famílias atípicas. Como é que a psicologia ela pode ajudar no enfrentamento dessas angústias, dessas inseguranças que são constantes, né? Sim, com certeza. Aparece muito essa preocupação. E, novamente, nós voltamos às habilidades dos filhos, né? Então, tem crianças que, ok, já conseguem fazer suas atividades de vida diária, né? Então, elas conseguem se alimentar sozinhas e tudo mais. Então, essas preocupações para o futuro acabam que são outras para essas mães. Com as crianças que têm menos habilidades, a preocupação de realmente do cuidado, né? Do autocuidado, ela a dependência da mãe, né? Isso, ela se eleva muito. Então, o que geralmente nós podemos fazer, né? Iniciar o ensino dessa criança. Então, ok, nós estamos fazendo alguma coisa. Então, vamos começar a dar orientações. Não, olha, a gente está trabalhando isso aqui para essa criança desenvolver essa habilidade de comer sozinha. Em casa, dá para treinar isso aqui. Então, ok, estou fazendo algo. Então, acaba que a gente tenta trazer para o agora. Então, o que hoje eu consigo fazer? O que hoje está acontecendo? Então, hoje eu estou conseguindo
treinar essa habilidade, meu filho está aprendendo tal, eu estou ajudando ele dessa maneira, para que esses pensamentos antecipatórios, né, eles se voltem para o presente. Porque acaba que tem coisas que nós podemos nos antecipar, né? Ok, dá para ajustar isso aqui, para se caso aconteça alguma coisa, a questão logística e tudo mais. Então, isso às vezes dá para antecipar, mas tem coisas que vão ficar no e se? E se? Então, acaba que essa ansiedade, ela acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Então, nós conseguimos ter uma ansiedade que é o saudável, vamos dizer assim, né? Então, ok, eu consigo me organizar, tudo mais, estou organizada para o futuro. Mas tem uma ansiedade que ela vai se tornando um pouco mais disfuncional e patológica, no sentido de a mente fica ocupada por ansiedades que podem nunca acontecer, que provavelmente não vão acontecer, e ocupa, de fato, esse emocional. Então, é importante a gente se perceber de quando os pensamentos estiverem mais intensos, de trazer para o agora. Agora isso está acontecendo, agora eu estou trabalhando isso, agora eu consigo controlar isso e focar no que eu consigo controlar agora. A gente costuma muito sofrer lá no futuro, né? Isso. E isso vai maltratando muito mais Exato. ainda. Essa ansiedade que vem chegando aí não ajuda muito, não. Exato. Então, às vezes, a gente acha que pode estar ajudando porque eu estou me preparando, estou me antecipando para caso aconteça, mas acaba que muitas vezes, né, acaba que faz o efeito contrário, acaba atrapalhando. Exato. Realmente é tudo isso mesmo. Bom, a gente, se fosse falar disso, nós passaríamos aqui uma tarde inteira, porque é muito assunto, É muita né? coisa. É muita coisa que envolve aí. E principalmente aí nas diferenças de um para o outro, né? Que são inúmeras. Isso. Mas para a gente finalizar, vamos tocar num ponto crucial, que é a hora do diagnóstico, porque é um choque aquele início, né? É o luto que os pais enfrentam porque eles estavam esperando um filho normal e, de repente, eles se encontram aí com o diagnóstico do autismo e vem aquela sensação: o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com isso, né? E ficam tristes, choram, cada um reage de uma maneira, outros já partem para... Mas assim, quando receber o diagnóstico, costuma ser aí um momento muito delicado, né, emocionalmente. Que orientação você deixaria para as famílias que estão vivendo esse processo agora, né? Eu já passei o meu, não foi fácil. E, lógico, a gente precisa muito de um acompanhamento. Mas para quem está nos acompanhando, que conselho você dá nesse momento? Porque a gente fica perdido mesmo no começo. Sim, são tantas orientações, são tantas coisas para abordar, né? Mas é importante pensar que o diagnóstico ele não é uma sentença. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo? Justamente pelo que a gente falou, a sociedade tem estigmas, tem ainda seus preconceitos. Então, se eu penso, o diagnóstico está aqui, eu tenho medo dele, mas o que eu estou pensando que o autismo é? Quais são as características que eu acho que estão em todas as pessoas autistas? E aí é justamente trabalhar também essas informações de que o diagnóstico ele não é uma sentença. Não quer dizer que a criança que tem TEA, que ela vai ter esses comprometimentos. Então, às vezes, né, entendendo mais sobre o TEA, vai diminuindo um pouco justamente esse medo, porque às vezes entendendo que existem níveis de suporte, que tem crianças que conseguem desenvolver tais habilidades e entendendo quais são as terapias, então isso vai ajudando também nesse processo de qual é o caminho, de olhar para frente, né? E de entendendo as possibilidades e que não significa que se o meu filho não fala hoje, que ele nunca vai falar, não é assim. Então, é claro que a gente precisa ter o pé no chão, né? Entendendo de acordo com as habilidades o que a criança consegue fazer, mas é importante entender isso, que não é uma sentença, né? Que tem várias possibilidades, tem possibilidades de evolução, né, com as terapias e tudo isso que a gente falou até agora, existem sim essas evoluções que a gente vai vendo ao longo do tempo, né, com essa dedicação. Mas também, além de como se percebe o diagnóstico, é importante entender também a si mesmo, né, nesse sentido de o autocuidado também. Então, qual é a sua rede de apoio? Onde você vai, né, deitar, assim, onde você vai chorar? Porque precisa, é muita coisa, assim. Apesar da gente
tentar pensar dessa forma, de maneira mais otimista, mas é um processo quase que de luto que se passa, porque, né, desde a concepção, automaticamente se geram expectativas. É impossível Exato. não gerar expectativas. Então é Sim. importante ver quem são as minhas pessoas, né, e ter essas pessoas perto de você para que você consiga ir elaborando isso e passando por isso, esse momento de maneira saudável, porque realmente não é fácil, né? E existem as fases, né? Às vezes você pode ficar muito triste, mas tem uma fase que pode ficar um pouco mais revoltada e depois volta para tristeza e várias emoções juntas que você precisa de uma estabilidade que às vezes o outro consegue fornecer, né? Um colo amigo, um colo confiável, se não de companheiro, mas de familiares e de profissionais também. Profissionais também estão aqui para isso, para fornecer esse suporte emocional. Então, aliado às informações, mas também fornecer esse suporte, buscar isso, né? Com quem que você pode confiar? Eu acho que esses são os pontos, assim, cruciais pelo que eu percebo hoje, mas da sua experiência também, creio que tem muitas pontuações que sejam interessantes para as mães, né? Em relação ao Realmente foi bem diagnóstico. difícil para mim, contando a minha experiência, que eu já tinha essa desconfiança de que meu filho era autista. Por eu trabalhar em escola, né, cada um tem sua história. Lógico que eu comecei sim a perceber o meu filho com dificuldade na fala, já com estereotipias, que são aqueles movimentos involuntários que eles têm, sem que a gente, dito normal, não tem explicação para aquilo ali. Hoje a gente vê que é uma autorregulação, né? E hoje ele tem uma moda de andar com as tampinhas e aquilo ali deixa ele calmo. Só que pediram para mim não deixar ele viciado naquele ali, dependente daquilo ali. Lógico, ele usa sim momentos, mas depois guarda para ele não ficar totalmente dependente. Teve um período e realmente ele estava dormindo com as tampinhas na mão. Ah, Primeiro era Legos pequenininhos, e uhum. depois é tampinha de remédio que ele coleciona. E assim, a gente vai aprendendo a lidar todos os dias é um desafio. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, foi difícil, eu já estava esperando. Mas mesmo quando nós entramos no consultório do psiquiatra, que ele tanto nos ouviu pelo relato que nós demos para ele, que eu particularmente dei. Enquanto ele brincava e ele observava, ficamos lá por quase uma hora, por meia hora mais ou menos. E ele falou, ele é autista, leve e moderado. Já deu logo assim, e fez o laudo. E nos conversou e deu, lógico, aquela palavra de conforto e disse: olha, mas fiquem calmos, é só levar para estímulos, atendimentos, vou passar o que é que ele precisa de fono, e isso a gente recebe essas orientações no diagnóstico, que é o tipo de profissional que o seu filho vai precisar dependendo dali da necessidade dele. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Então o meu precisou de fono, precisou de terapia ocupacional, que é o TO, hoje um profissional muito pouco aqui, né? Está É formando escasso. turmas muito escassas, mas enfim, precisou de terapia ocupacional, fonoaudióloga, e tinha outros lá, que a gente fez por 16 anos consecutivos sem parar, eu levando. Serviu, serviu. Precisava de mais? Precisava. Então, assim, o acompanhamento é para a vida inteira, porque são cada fases diferentes uma da outra. Para mim, falando na minha experiência de mãe atípica, a fase mais difícil foi a desde o diagnóstico até os 7 anos de idade. Me deu muito trabalho. Não é uma coisa para você romantizar. Dá trabalho sim. E o que você suporta? Pelo amor que você tem o seu filho. Mas às vezes, olha, eu disse não, não vou contestar um médico. O médico estudou para isso, mas assim, eu na minha vivência em casa eu achava não, não é leve e moderado. Aqui não tem nada de leve e moderado. Isso é um nível suporte 3 que a gente não chamava. A gente chama ainda de autismo severo, né? Eu disse, não, isso é um autismo severo. E aí, com a importância, para você ver, a importância do acompanhamento profissional, né? Dos profissionais que eles necessitam, o quanto isso foi diminuindo, né? E o quanto a dedicação de uma mãe, de uma família inteira, é,
A rede de apoio, quanto isso é importante, né? São uma série de fatores aí que você no dia a dia vai aprendendo a lidar, vai todo dia conhecendo o teu filho, as limitações dele, até onde você pode chegar, até onde você não pode amolecer. E isso você vai aprendendo no dia a dia e é imprescindível os profissionais na vida da gente, porque é para a vida toda, para a gente, para eles. Isso. O que pode acontecer é que, por exemplo, na terapia ABA existem quando a criança ela já desenvolveu muitas habilidades, a gente geralmente encaminha para outra terapia que pode ser que a criança, né, ela tenha mais evoluções, porque às vezes uma terapia pode ser que ela chegue ali o seu limite, mas existe um encaminhamento às vezes para uma terapia que consiga desenvolver outros déficits, né? Ou até mesmo ir aprimorando mais algumas habilidades, são às vezes algo mais complexo. Por exemplo, quando a criança está em intervenção na terapia ABA com habilidades que são habilidades mais básicas, por exemplo, de atenção, de sentar, de contato visual, e aí chega um momento que a gente percebe que a criança conosco ela já atingiu assim grandes evoluções. E aí o que a gente faz? A gente encaminha ela para o grupo de habilidades sociais. Então, como ela já tem repertório bem avançado, mas ainda tem algumas lacunas no social, aí a gente encaminha para lá. Então, assim, é importante também essas atualizações, porque às vezes pode ser que a criança em alguma ou outra terapia, né, tenha ali atingindo como se o teto, mas aí existem algumas mais complexas que a gente pode adaptar, né, pode encaminhar, que é muito interessante também. Exatamente. E todo dia vai mudando, né? E a gente vai acompanhando aí essas evoluções na medida que der, mas é assim, é um desafio, todo dia é um desafio. Na minha vida, eu não sei se na vida de outros, porque cada um tem sua história, cada um tem sua vivência. Na minha vida, isso amenizou mais essa questão do sofrimento. Hoje eu consigo resolver as coisas com ele, eu consigo fazer várias coisas, mas sempre com preocupação. Hoje eu sou uma mãe ansiosa por excesso de preocupação com ele, por excesso de amor. Mas assim, a gente tenta lidar com isso e frequenta com os profissionais. Eu ainda vou em busca de ajuda sempre para mim, para ele. E a gente vai andando aí na medida do possível, fazendo o melhor possível e matando um leão por dia. Às vezes mais que um. Às vezes mais que um leão, né? Mas faz parte. O amor dá força para isso. Mas a gente tem que estar de pé, a gente tem que estar saudável. Não é Isso. fácil. Exato. Linda sua trajetória, Adriana. Eu adorei conversar, assim, Ai, adorei saber a sua história, porque realmente é um aprendizado mútuo, né? Às vezes o é uma troca conhecimento de é assim. experiência, né? Você ouve muitos relatos, né? E cada um diferente. Você também Isso. absorve muita Exato. informação. Exatamente. E eu tenho a minha vivência, Com né? A minha certeza. vivência e às vezes no período em que eu passei ali com as mães, cada uma conta a sua história, a gente ouve cada história, a gente chora junto, a gente se emociona junto, a gente vai trocando experiência, uma vai ajudando a outra e assim vamos levando, né? A gente espera por mais políticas públicas, por mais olhares voltados para nós, por mais profissionais e por mais oportunidades de acompanhamento, de estímulo, que isso faz uma diferença enorme na vida das famílias atípicas. É. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço, essa troca foi incrível, aprendi muito com você também. Todos os dias a gente aprende, né? E fica aqui os nossos agradecimentos. Eu quero dizer que nosso Conversas Inclusivas está de portas abertas para essas trocas de experiências, para muitas que acessarem os nossos conteúdos, ver que você não está sozinha, tem muitas pessoas passando por isso também, e que a gente pode se ajudar até numa conversa, como aqui no Conversas Inclusivas. Obrigada, Adriana. Adorei participar. Esse projeto é muito importante realmente para a gente dar visibilidade, né? Verdade. Não só aos profissionais, como você disse, mas também realmente para as mães, né? Para as pessoas atípicas, adolescentes e adultos também, para trazerem as suas vivências também. São colocações que, assim, nenhum livro vai nos ensinar o que um depoimento de uma pessoa que está lá no dia a dia Verdade. tem, né? Então, assim, eu, pelo menos, pessoalmente, dou muito valor a cada história, porque é isso, é um aprendizado muito significativo, muito sensível quando a gente escuta e tá de realmente ouvidos abertos para entender a vivência pessoal de cada um. E que a sociedade se sensibilize, respeite, tenha mais empatia, que é isso que a gente precisa, né?
se coloca no lugar do outro. É difícil. Mas, enfim, eu espero que essa conversa tenha ajudado alguém. Se você conhece alguma família atípica, já compartilha, você já vai estar nos ajudando a passar boa informação. E fica aqui os nossos agradecimentos à nossa Obrigada. psicóloga, Leomar Kaoru. Muito bonito seu nome. É japonês, é É chinês? japonês, a parte do Japonês. meu pai. Ah, ó, que legal. Bom, estamos sempre de portas abertas. Sinta-se sempre convidada aqui para Conversas Inclusivas para a gente estar trocando experiência. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Que esse projeto continue muito lindo e fortalecido cada vez mais. Tomara, Obrigada. amém. Você que está aí, já compartilha, você acessa os nossos conteúdos da Rádio Defensoria no YouTube, no Deezer e no Spotify, ó, já compartilha Conversas Inclusivas, viu? E ajuda várias famílias a ter informação, a ter mais acolhimento e a ser vista de qualquer forma. E com essa troca de experiência, né, informação que é muito válida no nosso dia a dia. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.